Olá, você acompanha agora o Diálogo Brasil. Hoje vamos falar sobre uma violência recorrente no ambiente de trabalho, o assédio sexual. Muitas vezes a vítima nem reage contra o constrangimento ilegal, seja por vergonha, seja por medo de perder o emprego ou de ser prejudicada de outra forma. Bom, para falar sobre o assunto, estão aqui a Procuradora do Trabalho, Renata Coelho, que ajudou a elaborar uma cartilha com dicas para reagir a esse tipo de crime, e também a socióloga e professora da Universidade de Brasília, Lourdes Bandeira. Bom, sejam muito bem-vindas, obrigada aqui pela presença de todas vocês. Antes de começar o debate, nós vamos ver uma reportagem sobre esse tema. Começou a dar em cima de mim fortemente. Ele chegou a telefonar para mim bêbado, no fim de semana, me convidando para viajar com ele. E eu dizia para ele, todas as vezes que ele investia, eu dizia para ele que eu tinha namorado. E na verdade não era isso, né? O negócio é que eu não queria mesmo nada com ele. Ele era um cara poderoso lá dentro. Ele era um dos diretores mais poderosos e ele era mais velho que meu pai. Então eu tinha muito medo. E hoje eu vejo que aquilo era assédio, né? Mas na época nem esse nome eu conseguia dar. O Brasil demorou mais de 500 anos para considerar o assédio sexual um crime. A tipificação só foi incluída no Código Penal em 2001, 16 anos atrás. A pena vai de 1 a 2 anos de prisão, podendo ser aumentada em até 1/3 se a vítima for menor de 18 anos. Mas a medida legal não basta para evitar a violência, que é constranger alguém com a intenção de obter vantagem ou favorecimento sexual. Por isso mesmo, o Ministério Público do Trabalho e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, estão lançando uma cartilha destinada a ajudar a identificar e a denunciar o assédio sexual no trabalho. Perguntas e respostas elaboradas por especialistas deixam claras as responsabilidades e as consequências do assédio para empregados e patrões. Um escândalo recente com um astro da televisão brasileira esquentou o debate no país. O ator José Maier, que interpretava um personagem machista numa novela da Globo, foi denunciado por uma figurinista de assediá-la com frequência. Atrizes da mesma emissora reagiram nas redes sociais com a campanha "Mexeu com uma, mexeu com todas". Agora, a reforma trabalhista provoca novos debates no Congresso. O texto em votação prevê que a reparação por ofensas nas relações de trabalho sejam baseadas no salário das vítimas, ou seja, chefes terão indenização maior do que seus chefiados. Esse entendimento é interpretado por alguns parlamentares, membros do Ministério Público e especialistas como se a lei estipulasse o preço de cada empregado. Bom, existe então uma dificuldade, né, em entender o que vem a ser essa conduta, o que vem a ser então essa prática aí do assédio sexual no trabalho. Vamos primeiramente abrir aqui o debate explicando o que vem a ser, para a gente ter uma noção do que é, professora. Sim, o assédio sexual no trabalho acabou sendo banalizado ao longo dos anos como várias violências contra a mulher no ambiente de trabalho. Nós podemos dizer genericamente, num primeiro momento, que assédio sexual são as condutas, as práticas, os gestos, os escritos, as imagens, vídeos que têm a intenção de constranger, de humilhar, de intimidar um trabalhador ou uma trabalhadora para que ceda a certas vantagens sexuais, a desejo, a instinto sexual do agressor. Esse é o assédio sexual mais clássico e mais conhecido das pessoas. Tá certo, eu vou então agora falar com a professora, acabei te chamando de professora, me desculpe. Professora, antes aqui da gente começar, você estava me falando que é uma relação de poder. Sim, há uma relação, no geral, há uma relação de poder que ela se manifesta, não é? Como ocorreu na reportagem, era um chefe mais velho, que tinha uma certa condição de decisão, inclusive, de mantê-la ou de não mantê-la no emprego. Então, há uma relação de poder que se manifesta e que constrange e que, de uma certa maneira, obriga, não é? E nessa relação de poder há uma violência implícita que faz com que, muitas vezes, a pessoa, a moça ou mesmo o rapaz, para não perder o emprego, não é? Porque é a sua fonte de renda, ou porque há também uma desmoralização frente aos demais colegas de trabalho, que ele acaba
ou ela acaba cedendo e muitas vezes acontece esse assédio sexual e se configura no próprio espaço de trabalho, não é? Seja de uma relação sexual explícita, né? Ou seja, chegar ao ato, seja, por exemplo, de toques, de manipulações, porque a do ator que foi mostrada, né, não mostrou uma relação sexual, mostrou como ele a tocava nas partes mais íntimas, não é, dessa jovem modelista, não é? Agora, a finalidade, o fim sexual nem sempre está presente? Não, o fim sexual, o desejo em si, não tem nada a ver. Quer dizer, no entendimento do ponto de vista mais, digamos, mais amplo, sociologicamente falando, há uma relação de dominação. Há uma condição de colocar o assediado ou assediada numa posição de inferioridade e de controle sobre aquela pessoa, sobre aquele corpo, não é? Raramente nós podemos dizer que houve um desejo, não é? Ao contrário, há sim um controle e uma relação de poder. Procuradora, são tipos diferenciados, então? Não existe apenas um único tipo do assédio no trabalho, o assédio sexual no trabalho. Existem tipos diferenciados? Sim, a definição que foi mostrada, a definição do Código Penal é bastante restrita. O assédio sexual, na verdade, são condutas muito mais amplas, mais abrangentes do que o que nós temos hoje posto na letra da lei. Por exemplo, duas grandes espécies de assédio sexual são o assédio por chantagem, que é o assédio que as pessoas mais conhecem, mais dominam, é aquele assédio em que é feita uma proposta, né, com uma intenção aí sim sexual, uma proposta, é apresentada uma vantagem, ou mesmo é feita uma ameaça, uma coação, um dito que o prejuízo que vai acontecer, se a vítima não ceder às intenções sexuais do agressor. Então esse assédio por chantagem é mais conhecido, esse é o do Código Penal. Mas há também o assédio por intimidação ou por constrangimento. Ele é assédio sexual também, porque os meios são sexuais. Apesar de talvez ao final se verificar que não havia um desejo sexual com relação àquela vítima. Na verdade, o desejo era hostilizar, era intimidar, era abalar a autoestima daquela pessoa a ponto dela pedir demissão, recusar uma promoção, sair do emprego. Mas são para isso utilizados meios sexuais, imagens, vídeos. Hoje em dia é muito comum mensagens em aplicativos, fotos que são deixadas às vezes na mesa de trabalho, né? Então é importante também frisar sempre que não é necessário contato físico, que foi o que aconteceu no caso do José Maier, e nem a verbalização, que foi o que houve no depoimento da vítima que nós ouvimos. Um olhar pode ser sim um meio de assédio sexual, presentes, bilhetes, sons, imagens, né, o riso, a postura, a conduta quando aquela vítima se apresenta para aquele ambiente de trabalho, são também meios de se praticar assédio sexual. Existe uma diferença aí também, né, entre o assédio moral e o assédio sexual. E como é que a vítima deve se portar, então? Como é que ela vai entender que ela é vítima de determinado assédio? A intencionalidade conta muito, né? Entender qual é o objetivo daquele assediador, se o objetivo ele perpassa por condutas sexuais ou por uma prática sexual final, ou se por algum meio a ideia sexual se faz presente, né? Como a professora destacou, o toque, aquela intimidação pelo toque, pelo contato, ou pelo olhar, ou pelas imagens de cunho sexual, elas então fazem com que nós passemos daquelas condutas de assédio moral, em que o objetivo é desmoralizar, mas não se vale de meios sexuais nem de finalidade sexual para isso, para um assédio sexual, em que a conotação sexual ela tem que estar presente em algum momento, ou no meio ou no objetivo final do agressor. Bom, eu vou sair um pouquinho aqui dessa linha. A gente viu aí na reportagem essa questão da reforma trabalhista, que tem uma das cláusulas ali, um dos pontos, essa questão aí que estão chamando de precificação, então, desse assédio, né? Seria quanto menor o salário da vítima, menor seria a indenização? Que prejuízos isso traz, professora? Bem, eu acho que a doutora vai saber responder melhor do que eu, que isso está mais na linha do direito, não é? Mas existem consequências para a pessoa? Quer dizer, uma pessoa que recebe um salário menor, ela sabendo que existe um preço
um preço menor diante disso, ela vai se comportar de uma forma diferenciada? E aí já está implícito uma certa vulnerabilidade, não é? Quer dizer, a partir do momento que a pessoa tem um salário menor, a partir do momento que ela poderá ser prejudicada, essa vulnerabilidade vai estar mais explícita, não é? Ela vai estar, digamos assim, menos segura, ela vai estar mais insegura, ela vai estar menos, digamos assim, adequada a responder adequadamente a essa situação, não é? Dessa nova legislação, dessa nova lei, não é? A gente pode dizer que diminui a proteção? O que acontece? A reforma trabalhista, tal como está, ela faz um tabelamento, uma taxação da indenização. Ela estabelece preço para a dignidade do trabalhador, essa que é a verdade, a depender da sua remuneração, da remuneração recebida. Como a lei visa induzir condutas, quando a lei fixa preço por dano moral, por indenização à dignidade, ela acaba dizendo, em outras palavras, o quê? Pessoas de profissões menos remuneradas, que são justamente aquelas mais vulneráveis e que dependem mais daquele trabalho, né? Ou seja, a relação de poder vai ficar ainda mais ampliada, porque pessoas de mais altos cargos talvez não dependam tanto economicamente da manutenção daquele emprego. As pessoas mais fragilizadas, mais mal remuneradas, dependem daquilo, amplia-se a relação de poder. O que esse tabelamento faz, então? Ele agrava a vulnerabilidade, ele enfraquece ainda mais esse trabalhador e dá a entender ao agressor que vale mais a pena, entre aspas, cometer um ilícito contra uma pessoa que ganhe menos do que contra uma pessoa mais bem remunerada, mais bem qualificada no trabalho. Então, e isso é uma mensagem social muito complicada de ser passada pela legislação. É uma mensagem de que vale a pena correr o risco de pagar. Sim, vale a pena arriscar, porque se houver uma condenação, como aquelas funcionárias têm um salário mais baixo, a penalidade não vai ser assim tão alta e talvez valha a pena, então, arriscar mesmo. Olha aí as consequências. Bom, uma vítima de assédio sexual no trabalho nos enviou um vídeo contando o drama que ela viveu. Ela preferiu não ser identificada. Vamos ouvir esse relato. Ele começou com umas brincadeiras, falando que eu ia ser um dia dele. Ele falava que eu estava sempre muito bonita, ele me elogiava bastante e ele não fazia isso com as outras funcionárias, ele só fazia comigo. E eu achando que aquilo, eu sabia que estava errado, só que eu não sabia como reagir. Era meu primeiro emprego, eu não quis levar adiante também essa questão por medo da minha carteira ficar suja, do meu nome ficar sujo profissionalmente. Levar isso adiante. Teve uma situação em que era aniversário de namoro, meu namorado levou flores para mim no local e quando ele saiu ele falou assim, ele se tratou do meu namorado, falou: o que esse corno veio fazer aqui? Fale para ele que um dia você será minha. E isso me marcou muito. Eu cheguei a emagrecer 12 quilos por causa disso, porque eu achava que a culpa era minha, que era o meu corpo que estava causando isso tudo. Eu mudei minhas roupas, eu mudei toda a minha situação e isso pesou muito profissionalmente, porque aquilo me deu uma insegurança profissionalmente. Eu não sabia como lidar com a questão, eu não sabia para onde recorrer com essa questão. Isso foi agravando até chegar ao ponto de eu não conseguir mais trabalhar no lugar. Arranjei um novo emprego e ele travou minha carteira, ele segurou minha carteira no local. Só por meio judicial, por meio do advogado, foi que eu consegui ter minha carteira de volta para poder ser admitida em outro emprego. Bom, a gente viu então aí, ela colocou uma dúvida aí, como reagir? Como então reagir, professora? Existe uma dica, existe uma forma de falar para uma mulher como essa? Bem, primeiro ela tem que ter consciência que ela está sendo assediada. No primeiro momento ela não manifestou, como era o primeiro emprego, ainda ela não tinha muito essa noção de que aquilo se constituía um assédio, não é? Agora, há como reagir. Uma das primeiras reações é ter alguém como testemunha, um colega de trabalho, ou gravar as manifestações orais no caso o empregador fez, conseguir alguma prova testemunhal para que ela possa se manifestar frente à área da segurança ou à área da justiça e que ela possa ser creditada, não é? Exatamente pelo fato de que às vezes as mulheres nem sempre são acreditadas quando vão fazer um depoimento dessa natureza, porque é muito fluido, não é? Se não tem uma prova concreta, fica muito fluido. A outra questão que é importante que ela coloca é que ele, não é?
implicitamente, como nós chamaríamos do ponto de vista simbólico, ele faz uma disputa com o companheiro dela, com o namorado. Ah, você é um corno, quer dizer, você vai ser minha, etc. Quer dizer, é uma disputa entre os masculinos, não é? Há uma relação também de poder que se estabelece entre o outro homem e também em relação a ela, né? Nela de dominação e com o homem de disputa. Então você vê como é complexo o processo, não é? Para se sair dessa situação. Ele corre o risco de também agredir o namorado dela, não só verbalmente como ele se manifestou, mas também de ter uma atitude física de agressão, né? Quer dizer, provoca uma confusão. Então, Sim. Ela chegou a falar que emagreceu ali, acho que foram 12 quilos. Exatamente. Então, essa confusão acaba trazendo uma culpa para ela também. Ela acaba se achando que ela tem culpa no cartório, né? Como lidar com isso, então, procuradora? Só completando um pouquinho com relação ao que a vítima pode fazer, isso é até uma das perguntas da cartilha, porque estudos de medicina do trabalho, psicologia, psiquiatria, não só nacionais como internacionais, aconselham a vítima como uma primeira conduta posicionar-se contrariamente ao assédio, à cantada ou à brincadeira, né? Num outro depoimento nós ouvimos ela dizer que eu dizia que eu tinha namorado porque eu não queria dizer não. Não é fácil, não é simples, principalmente quando se depende daquela relação de trabalho para sobreviver, mas a primeira conduta ideal é que seja dizer não, expressamente, dizer, olha, não gosto da sua postura, não fale assim comigo, exijo respeito, mude a sua conduta. Esse não, ele confronta o assediador e ele dá, muitas vezes, visibilidade ao assédio sexual. Porque, às vezes, uma coisa acontece num canto, numa reunião, quando você diz não, você muda o tom da conversa, isso, em geral, desperta a atenção dos colegas. Então, dizer não, dar visibilidade é essencial. Pela nossa experiência, nos processos, inclusive, quando o agressor sexual é confrontado, às vezes isso basta para prevenir pelo menos o agravamento da situação. Ou seja, ele vai pensar 2 vezes, né, antes de voltar a assediar aquela mesma pessoa, pelo menos naquele local. Agora, procuradora, a gente viu ali que era o primeiro emprego dela, né? Então já confrontar o assediador já é mais complicado também na cabeça, né, da pessoa. É difícil, seja economicamente, seja porque a mulher já sofre uma série de violências desde que nasce. Nós temos uma cultura ainda que coloca a mulher sempre como um ser que tem que ser submisso, frágil, sensível, que tem que entender, aceitar tudo, ser compreensiva, né? Então é claro que é bastante difícil, por isso a informação tem muito poder, né? Falar sobre assédio empodera a mulher para dizer esse não necessário. Nós agora vamos fazer um pequeno intervalo. Diálogo Brasil volta daqui a pouquinho. O Diálogo Brasil está de volta. O nosso tema hoje é assédio sexual no trabalho. E nós vamos abrir este bloco com a cineasta Fernanda Frazão. Ela é uma das diretoras do documentário Chega de Fio-Fio, que debate o assédio sexual em locais públicos, e nos mandou um vídeo falando sobre o tema. Quando eu desisto de usar tal roupa ou mudo meu caminho por medo de assédio ou violência sexual, eu percebo que a minha liberdade e autonomia, elas só existem até a página 2. Esse cenário é ainda pior quando a gente fala das mulheres negras e periféricas. Existe um poder sobre o nosso corpo na esfera pública, né? Como se o nosso corpo também fosse público. Então, ele é objetificado e sexualizado por olhares, palavras de cunho sexual, buzinada, toque sem consentimento, aquela encoxada no metrô. Isso é muito violento. E é uma violência diária que é banalizada. O espaço público, ele também é nosso e a gente quer poder vivenciá-lo com igualdade, liberdade e segurança. Bom, professor, então o assédio sexual ele não está presente apenas no trabalho, são em vários ambientes. Exato, ele pode estar, como disse a cineasta, nos espaços públicos. E eu vou dar o exemplo que ele está, por exemplo, dentro das universidades. Nós temos nas universidades, no caso aqui da Universidade de Brasília, nós temos denúncias de práticas de assédio entre estudantes com professores,
estudantes com funcionários, em que não há uma circulação em segurança e uma circulação autônoma das moças, não é? Das jovens. Ou elas muitas vezes são filmadas pela roupa que elas estão portando, muitas vezes elas são perseguidas, como nós tivemos recentemente, não é? Denúncias, muitas vezes elas são tocadas, muitas vezes quando elas vão ao toalete, ao banheiro, muitas vezes quando elas vão sair, elas têm rapazes na porta, não é? Então, todos esses comportamentos são formas de assédio que, no geral, caminham para assédios sexuais, não é? Porque há geralmente uma intencionalidade de se chegar ao assédio sexual, sobretudo que nós já tivemos situações de estupros nos banheiros, no contexto da universidade, não é? E outras formas de aproximação, por exemplo, quando a moça vai pegar o carro no estacionamento, que o rapaz chega por trás, encostando o seu corpo nas costas da mulher. Então, todas essas são formas de assédio que estão presentes, de assédios sexuais, que estão presentes em espaços, digamos, acadêmicos, de lazer, de festas que ocorrem, não é? Nos campos universitários, como também em outros espaços públicos, né? Bom, procuradora, a cineasta colocou aqui pra gente, ela falou o seguinte, como se o corpo fosse público. Como analisar isso? Como é que isso está em relação à luz aí da legislação? Como é que a legislação pauta essa colocação? Sim, isso tem diferenças de cultura para culturas, mas no Brasil há ainda muito forte, muito arraigada a cultura de que a mulher é um acessório, um objeto, ou uma vitrine, né? De se utilizar a mulher, inclusive, em comerciais, em propaganda, ou em algumas festas que nós temos populares no nosso país, a mulher como chamariz, né? Usar o corpo da mulher para vender produtos, para chamar a atenção de uma empresa, de um produto. Então, isso acaba, sim, estimulando condutas de assédio sexual e, como disse a cineasta, banalizando a violência que acontece, como se o homem tivesse o direito. Em alguns casos, o homem acha que tem verdadeira obrigação de assediar, porque isso vai fazer com que ele pareça mais homem, vai destacá-lo num grupo, né, como o machão do grupo. Olha, eu assedio, eu dou em cima, não deixo passar mulher bonita. Então, isso é estimulado culturalmente. E pegando um gancho do que a cineasta falou, é muito importante desmistificar, desconstruir o mito de que é a roupa da mulher ou a postura da mulher que instiga, facilita ou promove por qualquer meio violência contra ela, né? Isso já é um mito colocado por terra, com dados, com pesquisa, inclusive com os boletins de ocorrência. Quando nós vemos as roupas que a vítima trajava em situações de violência sexual, não eram roupas decotadas, não eram roupas curtas, ela não estava na rua num horário impróprio. Muitas estavam no trabalho, desprotegidas para aquela situação e com uniforme, com roupa considerada socialmente adequada. Então, esse mito de que o assédio pode estar na conduta da mulher tem que ser desconstruído. O assédio está na cabeça do assediador. Não importa o que a mulher faça ou esteja trajando. Bom, olha aí a informação. Nós temos mais um depoimento de uma vítima de assédio sexual no trabalho. Ela ainda era estagiária na época e também preferiu não ser identificada. Eu trabalhava em um órgão público, onde fui admitida como estagiária. E um pouco depois da entrevista e de eu ser admitida, o meu superior me mandava mensagens com alguns elogios e fora de um horário adequado. Eu respondi para ele, falei que achava que não era correto e pedi até inclusive para sair da vaga. Ele não deixou. Eu continuei e um pouco depois a minha avó faleceu. Eu fiquei sem trabalhar um dia e no dia que eu fui na Copa para poder pegar um café e ele veio e ficou por trás, assim, de uma forma bem calorosa. Eu questionei sobre o que estava acontecendo, ele falou que eu estava sendo radical, que não era nada daquilo, que ele só queria me consolar. Eu respondi ele novamente, falei que não era dessa forma, que se ele quisesse falar comigo seria com uma outra abordagem. E pedi para sair novamente do cargo. Ele não queria deixar e eu precisei ameaçar falar com outras pessoas para que ele me liberasse da vaga. Olha só. Bom, ela estava falando em consolo, né? É uma abordagem comum, professora, o consolo, dentro dessa configuração do assédio sexual? Eu acho que não. É fundamental que a gente perceba
que ela tinha uma pequena reação, mas não chegava a ser uma reação, digamos assim, que caracterizasse uma ruptura, não é? E a partir do momento que essa ruptura não se dá e que não há, digamos assim, um afastamento, não é? Ela acaba sendo mais vulnerável, tanto que ele chega por trás e um consolo, um controle, não é? São expressões usadas. Isso faz com que ela acaba introjetando a culpa. Ela acaba se questionando, mas será que é eu mesmo que estou errada? Será que eu mesmo estou não sendo adequada? Né? E é um pouco a intencionalidade do assediador, causar na mulher uma culpa, mostrar que a atitude não é a dele que está errada, mas é a atitude dela não é que não é correta, que não é adequada. E as mulheres, historicamente no Brasil, elas são, no imaginário social, elas são portadoras de uma culpa. Não só porque elas não são acreditadas, sobretudo porque elas têm uma história de subordinação, têm uma história de maltrato, sobretudo, como disse a cineasta, quando são mulheres negras, que já têm outras vulnerabilidades, então as mulheres ficam desacreditadas e com isso elas ficam inseguras e com isso, muitas vezes, elas acabam não reagindo, ou reagindo pouco ou reagindo mal. Tá certo. Bom, nós temos aí um outro depoimento de uma pessoa que foi assediada no trabalho, ela também não quis se identificar. Eu tinha uma pessoa que me assediava diretamente, que passava a mão nas minhas partes íntimas. Era uma pessoa que fazia piadas obscenas, agressivas e absurdas, né, direcionadas a mim. E quando ele começou a perceber que eu não dava abertura para as investidas dele, ele começou a me tratar mal. Até que chegou em determinado momento em que eu perdi o receio de bater de frente com ele, eu perdi o receio do que as outras pessoas falariam, porque eu percebi que as outras pessoas estavam me julgando. Quer dizer, ninguém me estendeu a mão, mas as outras pessoas estavam me julgando. Bom, procuradora, a gente tem um dado aí da OIT, se não me engano, de 2013, onde mais de 52% das mulheres economicamente ativas em todo o mundo já sofreram, já passaram por esse tipo de violência sexual no trabalho. Quer dizer, a gente vendo aí os depoimentos, existe uma culpa. Isso é cultural? Como é que o Brasil está posicionado em relação a esse contexto? Sim. Primeiro é importante dizer que é muito difícil obter dados fidedignos, né, fiéis sobre assédio sexual. Muitas mulheres não denunciam, têm vergonha em denunciar, acham que não vai dar em nada, a sensação de impunidade é muito grande com relação a essa prática. O assédio sexual dentro das empresas é tido como uma violação de menor importância. A mesma empresa que às vezes pune veementemente um atraso de 10 minutos no trabalho, é a empresa que numa denúncia de assédio sexual diz, não, você está exagerando, como vimos num depoimento anterior. Então, há aí realmente uma crueldade muito grande no tratamento do assédio sexual. E nós percebemos também pelos depoimentos que acontece o seguinte, se a vítima se subjuga, acaba consentindo de alguma forma, não houve assédio. Se a vítima se opõe, você é muito agressiva, você está exagerando, né? Isso acaba tornando ainda mais difícil que consigamos aí dados sobre assédio sexual, porque esse discurso, ele é introjetado pela própria vítima, né? Ela também acha, eu consenti, então não deve ser assédio, não adianta eu denunciar e fazer nada. Ou, eu me opus, disseram que eu estava exagerando, então também ninguém vai acreditar em mim. Por isso, assédio sexual, por desinformação, por descrédito, ele acaba sendo uma violação que passa impune em boa parte das situações, infelizmente, do nosso país. Mesmo assim, nossos dados são bastante altos. Imagine se todos os casos de assédio sexual efetivamente fossem visíveis e fossem denunciados. Tá certo. Agora, o fato da vítima não reagir, como vocês estavam me explicando aqui agora no intervalo, quando ela não reage, não significa que não aconteceu o assédio. É assim que funciona? Ou quando ela cala, ela consente? Isso acontece? Verdade. Não? Como eu disse, nós costumamos orientar a vítima, ainda que esteja na dúvida, buscar cortar o mal pela raiz, manifestar que ela não
que ela quer respeito, pelo menos, e que ela não admite aquele tipo de postura, seja depois considerado assédio sexual ou não. Mas nem sempre isso é possível por uma série de coisas que nós estamos conversando aqui, dependência econômica, questões culturais, culpabilidade da mulher, descrédito. Mas então é muito importante, esse é um outro mito. A mulher não disse não expressamente, não há mais ilícito, não há mais crime, né? Isso é uma interpretação completamente equivocada. Ainda que a mulher tenha consentido, esse consentimento, se houve um assédio, ele é viciado, né? Ou seja, ela agiu por coação, por ameaça, por medo, por terror, ou até para obter uma vantagem, achando que seria beneficiada com aquilo. De toda forma, isso não é um consentimento válido para descaracterizar a conduta de assédio. Bom, tá certo. E esse trauma, inclusive, pode ir além do fim do assédio. Como nos conta aí uma outra vítima, nós vamos acompanhar. Desde as primeiras semanas, eu recebi cantadas baixas na frente da equipe inteira. Cantadas que muitas vezes no final eram sucedidas por você sabe que isso é brincadeira, né? Não precisa me denunciar, eu só estou brincando com você. Até que chegou um ponto que as coisas cresceram tanto que eu decidi, na frente de todo mundo, falar que eu namorava, que inclusive era uma mulher e que eu queria respeito. Só que desde então, a situação foi piorando cada vez mais, porque as cantadas se tornaram de níveis muito mais pessoais, envolvendo inclusive minha namorada. Então, em determinado momento, as pessoas começaram a vir falar comigo, a conversar, a falar que eu deveria sim tomar alguma atitude, porque aquilo era desrespeitoso. Só que ele era meu chefe direto, então naquela época foi muito difícil para mim. Tanto entender o que realmente estava acontecendo, até ter alguma postura. Depois de um tempo ele saiu, e aí sim eu consegui ver o quão grande aquilo tinha se tornado. Como eu comecei a me portar no ambiente de trabalho com outros homens, inclusive. O receio que eu criei. Bom, professor, então entrou aí a questão de que ela tem essa namorada. Isso acaba, de certa forma, impactando no assédio, deixando esse assédio com uma dimensão maior? Com certeza, potencializa. Não só porque há uma investida contra ela, mas quando se sabe que ela é homossexual, que ela tem uma relação afetiva, há uma expressão de um ódio, não é? Porque o ódio masculino contra a lesbofobia, ele está diretamente mensurado pelo abalo moral à questão da virilidade. Né? Então, desse ponto de vista, a agressão, você vê que ela diz, ele me agrediu na frente de todo mundo. Ele não, provavelmente, esse chefe sabia que ela era uma moça lésbica. Provavelmente ele já tinha essa informação porque ele criou um circuito no ambiente de trabalho, ele criou um ambiente de trabalho insuportável, porque geralmente o assediador se dirige àquela pessoa, mas alguns casos, e no caso dela, por ela ser lésbica, provavelmente ele a agredia na frente de todas as pessoas, não é? E ela então ficou nessa situação que é uma situação de ambiguidade. Eu peço para sair, não peço para sair, como a doutora disse, ela precisa do emprego, etc. Até que chegou um momento que os próprios colegas dela reagiram em benefício dela, dizendo do quanto ela estava sendo agredida. E um outro dado importante que ela coloca é que ela criou, não é, do ponto de vista emocional, psicológico, criou uma resistência ao homem, não na condição da sexualidade, mas na condição de ser humano, né? Exatamente porque passa psicologicamente a comprometer essa condição masculina em relação vinculada à violência, vinculada ao assédio, vinculada ao ódio, sobretudo, e à intolerância, não é? Então, a situação, o fenômeno é bem grave e é bem complexo. Posso só acrescentar uma coisa, aproveitando também o depoimento? O depoimento dela é a prova de que o assédio sexual ele pode não deixar marcas externas, marcas visíveis, mas deixa marcas muito profundas na identidade da pessoa, na sua dignidade, na sua personalidade, na sua conduta dali para frente. O assédio sexual muitas vezes é um marco psicológico na vida daquela pessoa. Ela é uma antes e ela passa a ser outra depois do assédio sexual. Tá certo. Bom, essas marcas, então, a gente acaba vendo também na questão da tipificação, vocês estavam me explicando, de 2001, né, que tipificou como crime.
mas ainda é restrito. Existem pessoas que querem, talvez, aumentar, melhorar um pouco essa escrita, de repente, tirar um pouco a questão da restrição ali? Sim, existem projetos de lei em andamento, justamente porque as questões de assédio moral da década de 90 para cá, de assédio sexual, evoluíram rapidamente. A lei que veio em 2001 no Código Penal já veio defasada, né, em seus conceitos, nas suas tipificações, nos meios de prova. Então, nós temos projetos de lei em andamento para ampliar o conceito de assédio sexual e temos já legislação na esfera trabalhista relativa à discriminação e a assédio sexual, que hoje contemplam uma série de tipos e de práticas que não estão na legislação de 2001. Então, viemos aí numa evolução doutrinária, jurídica, numa evolução legislativa, mas o Código Penal ainda não mudou. Tá certo, então ainda temos um caminho pela frente. Esse debate é importante, a denúncia ela é fundamental, então nesse aspecto de que estamos caminhando como país. É isso, professora? A denúncia é fundamental e a Secretaria de Política para as Mulheres, quando a ministra Eleonora era a secretária, ela apresentou no Congresso Nacional, na Coordenadoria da Mulher, um projeto para ampliar a própria compreensão do assédio, como tem a compreensão mais ampla da Lei Maria da Penha, que envolve um conjunto bem mais complexo de formas de violência, mas infelizmente, como disse a doutora, os projetos, não só da ministra Eleonora, da época, mas de outras ONGs, estão parados no Congresso. Agora, eu penso que há dois caminhos que são fundamentais. Um tem que ser nominado. Portanto, se tem que ser nominado, tem que ser denunciado. Não é? Por mais que, às vezes, os servidores públicos, seja da segurança pública ou da justiça, não estejam ainda sensibilizados para registrar, é fundamental chegar lá e exigir que seja registrado. Então, tem que denunciar. E o segundo, tem que esclarecer, através do processo educativo, desde os primeiros anos escolares, o que é o assédio, combater a intolerância, combater as discriminações, para que essa prática não se avolume, não é? Tá certo, professora. Bom, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo, é rápido, voltamos daqui a pouquinho. O Diálogo Brasil está de volta e hoje a gente fala sobre assédio sexual no ambiente de trabalho. Bom, procuradora, vamos entrar então nessa questão da prova. Como provar que a vítima realmente está passando por uma situação, por esse tipo de conduta? Não é simples provar, justamente porque é uma conduta que não deixa marcas externas e normalmente se dá, às vezes, entre duas pessoas, sem sequer testemunhas, sem documentos. Mas, de toda forma, é importante que as pessoas saibam que o depoimento da vítima é de extrema importância para a prova do assédio sexual, tem um valor diferenciado o depoimento da vítima para esse tipo de conduta. E a vítima precisa, a primeira coisa além de seu depoimento, né, buscar elementos, se munir de todos os elementos, por mais simples e singelos que sejam, que demonstrem uma conduta do assediador. Bilhetes, fotos, mensagens de aplicativo, prints de celular, gravação de voz, vídeos feitos, mesmo sem que o assediador saiba que está sendo fotografado, que está sendo gravado ou filmado. Isso não é ilegal. Não é ilegal, esse meio de prova é lícito se a pessoa que fez a gravação é a vítima ou alguém que participou da situação gravada. Então, mesmo que o assediador não tenha ciência, essa prova é aceita juridicamente. Presentes, mensagens, o depoimento de testemunhas tem sim também um grande valor, anotar os nomes das pessoas que estão presentes, porque mesmo que elas não queiram voluntariamente dizer o que testemunharam, para um processo judicial elas podem sim ser intimadas a comparecer em juízo e terão, claro, que falar a verdade sob pena de crime, inclusive de falso testemunho. Então a primeira recomendação é reunir todo o conjunto de elementos, ainda que sejam elementos muito simples, como um bilhete, para então que esses elementos fortaleçam o seu depoimento. E o caminho, procuradora? Ela deve entrar na empresa, na ouvidoria da empresa, procurar o RH, sindicato, delegacia da mulher? Como é que ela deve
fazer? Qual que é o primeiro passo? Existem várias vias hoje, canais de denúncia e de acesso, de apuração de assédio sexual, que não necessariamente tem que um preceder ao outro. Não existe uma rotina em que a vítima tenha que trilhar para denúncia. Mas nós recomendamos, estimulamos sempre primeiro que se busque uma solução interna na empresa, para cuidar daquele meio ambiente do trabalho como um todo, buscar um meio idôneo, um canal de comunicação da empresa, uma comissão de ética, recursos humanos, uma ouvidoria, para tentar tratar a situação da forma mais sigilosa possível e buscar uma solução, na medida do possível, mediadora, conciliatória. Mas isso não é essencial. A vítima pode, por opção, buscar outros caminhos mais drásticos, dependendo do tipo de assédio, da situação em que ela se encontra. Por exemplo, registrar um boletim de ocorrência em delegacia, se for mulher, de preferência a delegacia da mulher, nas delegacias, nas superintendências do trabalho, no seu sindicato profissional, se for um sindicato de sua confiança, no Ministério Público Estadual ou, no caso do Distrito Federal, no Ministério Público do Distrito Federal, para a questão penal, e a questão trabalhista é cuidada pelo Ministério Público do Trabalho. Nós recebemos também denúncias com sigilo do denunciante, por e-mail, no próprio site, por telefone, sem sequer que seja necessário o comparecimento da vítima. Mas como vocês bem estão falando aqui, é interessante também deixar bem claro para a empresa que ela está passando por isso. É importante essa comunicação com a empresa. Sim, é importante isso como uma alternativa, como uma tentativa de solução. Primeiro, solução mais rápida, né? E muitas vezes uma solução mais eficaz sem tanta exposição, porque o assédio sexual, quando denunciado numa delegacia, num processo, ele acaba expondo, por mais sigiloso que seja o processo, seja a vítima e sua família, seja o assediador e a sua família. Então, buscar a empresa num primeiro momento é essencial, até para que a empresa depois não se defenda dizendo, sob o argumento, não sabia, eu não imaginava que isso acontecesse, se tivesse vindo a mim eu teria resolvido. Sim, né? Bom, justamente para saber como as empresas devem se preparar para prevenir o assédio sexual, nós pedimos o depoimento da consultora de recursos humanos, Luísa Santos. Ela nos mandou um vídeo pelo celular. Como que as empresas podem trabalhar e atuar nesta questão? Primeiro, trabalhando a comunicação de uma forma muito clara, muito aberta, em que as pessoas, os colaboradores, os funcionários possam se sentir à vontade e acolhidos. Ter regras claras, normas de conduta, trabalhar junto com o RH, trabalhar junto com o SESMIT, com cartilhas, com informações, com treinamentos, com orientações para os gestores, para os funcionários a respeito do assunto, do tema, para que as pessoas se sintam acolhidas e possam cada vez mais trabalhar essa questão. Até porque muitas vezes o assédio ele é velado. Então ele vem por uma intimidação, ele vem por uma chantagem, ele acaba sendo velado, as pessoas às vezes levam um tempo para identificar ou até mesmo tem medo de se colocar. Então a empresa tem um papel fundamental de criar esta cultura da prevenção, com um RH atuante, com informação clara e com esse acolhimento aos profissionais. Bom, nem todo mundo sabe o que é esse termo, o SENS-MT, usado pela Luísa. Bom, a sigla significa Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Professora, o diálogo ele pode ser, então, uma ferramenta poderosa de resolução desse conflito? Pode, dependendo de como ele se estabelece e entre quem ele se estabelece. Entre a pessoa assediada com algum mediador, não é? Ele pode ser estabelecido. Há empresas que já têm um espaço dentro do RH de resolução de conflitos, em que se faça essa mediação exatamente para preservar de alguma maneira tanto a agredida, assediada, como para preservar a própria empresa, não é? De desqualificá-la publicamente, não é? Então, é fundamental que esse diálogo seja entre pessoas que tenham informação, que saibam o que é o assédio, que possam identificar o assédio, que possam ter uma relação de acolhimento em relação à pessoa assediada e que tenham também uma condição de respeito em relação
não é, a essa condição de assediada, porque ela será uma pessoa que estará mais vulnerável, que estará mais insegura, que muitas vezes tem medo de, inclusive, de sofrer represálias. Então, há uma dimensão psicológica, uma dimensão emocional extremamente significativa que deve ser comportada e que ancore esse diálogo. Tá certo. Nós também ouvimos um psicólogo do trabalho. Vitor Barros Rego é coordenador da Comissão Especial de Psicologia Organizacional e Trabalho do Conselho de Psicologia do Distrito Federal. Alguns dos sintomas que são mais notáveis são, por exemplo, o isolamento, né? A pessoa começa a se isolar mais da equipe de trabalho, por muitas vezes a pessoa também começa a desenvolver uma dificuldade de concentrar, dificuldade em raciocinar, e comete alguns erros também no trabalho, mas justamente porque ela está vivenciando uma violência, né? O assédio sexual, ele é uma violência, então isso, de certa forma, acarreta não só na saúde física, mas também na saúde mental e também na produtividade dessa pessoa, tanto no rendimento quanto na qualidade do trabalho dela, né? E também, de alguma forma, isso pode desenvolver alguns sintomas de doenças como a depressão, a reação aguda ao estresse ou transtornos de adaptação. Bom, professora, a gente viu então aí no depoimento, nessa entrevista, né, nesse depoimento que colocaram para a gente, justamente das consequências. São fortes e deixam marcas, né? Sem dúvida, deixam marcas físicas e sexuais e também emocionais. Por quê? Porque o assédio, não é, a incisividade do assédio, ele acaba desestruturando emocionalmente a pessoa. Então, ela acaba tendo inconstâncias, ela acaba se sentindo deprimida, ela acaba tendo uma produtividade menor no trabalho, muitas vezes ela fica deslocada, ela se sente deslocada no trabalho. Então, toda essa dimensão emocional, ela vai repercutir na própria saúde física, ela vai perder o apetite, ela vai ficar mais isolada e muitas vezes atinge até a atividade sexual dela. Portanto, o assédio, ele tem consequências bastante complexas e ele pode, inclusive, já há registros que ele pode levar a pessoa ao suicídio. E também tem essa questão da rede de apoio, né? da vítima sempre procurar uma rede de apoio no trabalho ou em casa. Para denunciar, é fundamental que essa pessoa se sinta acolhida. Acolhida como? Que alguém a apoie, não é? Não só no espaço de trabalho, mas muitas vezes a própria família duvida. Mas será que foi bem isso? Mas será que foi bem dessa forma? E isso tudo cria mais insegurança na pessoa. Então você observa pelos depoimentos que nós vimos, quando houve o apoio dos colegas, das colegas, houve a denúncia. Mas sozinha é muito difícil, não é? Porque há sempre aquela ideia de que a mulher não é acreditada, não é? De que ela pode ser provocadora, de que ela tem culpa, de que ela está fazendo de propósito, porque quer alguma vantagem. Então, isso informa, não é, que há uma sobrevitimização dessa mulher. Muitas vezes ela se recolhe, não denuncia, porque ela não tem essa rede de apoio, nem doméstica, nem familiar e nem no trabalho, e aí as consequências são maiores, não é? A depressão, o desencantamento da vida, não isolamento. O isolamento e muitas vezes ela prefere, inclusive, não trabalhar do que reviver essa situação. No caso das estudantes da UNB, nós temos situações que elas abandonaram o curso. Elas não voltam mais para concluir o curso. Nossa, olha só. Bom, a advogada trabalhista Lúcia Midori Cagino, da Rede Feminista de Juristas, também nos mandou um vídeo. Ela chama a atenção justamente para a culpabilização da vítima. A gente não tem ainda um canal específico para esse tipo de denúncia, nem como é que vai ser dado um tratamento e apuração dessa questão. Porque, querendo ou não, a gente ainda tem muito a questão da culpabilização da vítima e a gente pode esquecer que a gente está numa relação de trabalho e que, em geral, a figura do tipo penal prevê que haja um tipo de hierarquia entre o cargo do assediador e o cargo da assediada. Então, fica numa posição em que o seu emprego está sendo ameaçado, você está sendo ameaçado e você não tem nenhum tipo de previsão de afastamento do agressor ou uma outra forma melhor de você denunciar esse tipo de assédio no trabalho.
Bom, procuradora, falamos anteriormente sobre o diálogo como sendo uma ferramenta justamente para acabar com esse tipo de problema. E se o diálogo não for o caminho, e se o diálogo não bastar, como agir então? A tentativa de diálogo é importante pelos motivos que nós já conversamos aqui, mas não é uma exigência. A depender da gravidade da situação, do estado emocional da vítima, inclusive a depender do tipo de apoio que ela recebe no trabalho ou em casa, ela pode adotar medidas mais drásticas, mais sérias, né, ou mais agressivas, no sentido de não buscar a empresa e sim um fator externo de resolução daquele conflito. Então ela pode ir a uma delegacia de polícia, registrar um boletim de ocorrência, de preferência uma delegacia da mulher, se for mulher, porque estará mais adaptada e mais preparada para esse tipo de atendimento, um sindicato da sua categoria profissional, Ministério Público da sua localidade, o estadual ou distrital, Ministério Público do Trabalho. Né? Hoje o Ministério Público do Trabalho tem uma série de canais em que a denúncia pode ser feita a qualquer hora do dia, a qualquer momento, sob sigilo, por e-mail inclusive. Esses órgãos hoje estão sim já sensibilizados para essas situações, preparados. O Ministério Público do Trabalho, que é o autor da cartilha, hoje tem procuradores preparados para lidar com as questões de assédio sexual de uma forma e com um olhar diferenciado. E isso faz toda a diferença, seja na rapidez da solução, nas medidas que vão ser adotadas imediatamente, na eficácia da solução e até depois o cumprimento, né? Porque é preciso não só chegar a uma solução, como se verificar se aquela solução vai ser cumprida depois pelo assediador. Então, uma sentença, por exemplo, uma determinação do Ministério Público não esgota ali o processo ou o inquérito. É preciso todo um acompanhamento depois para tornar aquela solução efetiva. Bom, tá certo. Nós vamos agora ver a tradutora Paula Soares. Ela conta como pôs fim ao assédio de trabalhadores que faziam uma obra na empresa onde ela trabalhava. Vamos ouvir. Eu fiz uma reclamação formal junto à empresa que havia contratado aqueles serviços, né, de reforma, e pedi para que as outras colegas também se manifestassem, né? No caso, era possível fazer uma reclamação de forma anônima ou colocar o próprio nome. No caso, eu coloquei o meu nome, conversei com os responsáveis também. E aí a empresa tomou uma atitude que eu acredito que foi muito exemplar, né? Eles tiveram uma reunião com a empresa responsável pela reforma e no dia seguinte os comentários constrangedores pararam. Professor, então é necessário ter essa consciência de que do caminho, né, para se seguir com a denúncia, mas vale a pena então seguir com o diálogo ou com a denúncia, mas enfim, colocar isso para frente? Vale a pena. Você veja que ela convocou as colegas, inclusive, para denunciar. A empresa teve uma sensibilidade auditiva, portanto, escutou, não é? E tomou uma atitude. Então, é possível que isso ocorra, tanto é que ocorreu. Evidentemente que nem todos os casos terão esse final feliz, digamos assim, não é? Entre aspas, mas é fundamental que sempre ocorra a denúncia. Como a procuradora disse, esgotar os caminhos internos, esgotar as possibilidades internas, o diálogo, a resolução de conflitos, se houver uma ouvidoria, denunciar a ouvidoria nos recursos humanos, ter essa possibilidade. Se isso não dá, então pode seguir um caminho externo mas é fundamental que não se fique calada, que não se omita nesse sentido. Siga. Exatamente. Bom, a gente está finalizando aqui o programa, mas eu vou deixar aqui justamente a cartilha que a gente estava falando, que veio sendo pano de fundo durante toda a nossa entrevista. E vou deixar, inclusive, aqui o endereço para quem quiser procurar. A cartilha é o www.mpt.mp.br. A cartilha pode ser encontrada aí. Procuradora, então, eu gostaria que a senhora finalizasse aqui com a gente sobre a mensagem aqui da cartilha. É uma cartilha de fácil acesso e tal, mas é sempre importante que a vítima procure informações. Sim, a cartilha toda foi redigida com base em 3 preceitos essenciais. A informação, né, informe-se, o apoio
procure seus colegas, sua família, dê visibilidade à violência sofrida. E a denúncia. Denuncie, busque reparação, porque a denúncia não só repara aquele caso concreto, como previne casos futuros. E é sempre importante que a empresa perceba que é importante prevenir para que tenha um ambiente de trabalho sadio. Ambiente de trabalho sadio é ambiente de melhor qualidade, melhor quantidade, melhor produção. Todo mundo ganha. Então, denunciar e com consciência dá certo. Sim, sim. Bom, então tá certo. O Diálogo Brasil termina aqui. Eu agradeço a Procuradora do Trabalho, Renata Coelho, e a socióloga e professora da Universidade de Brasília, Lourdes Bandeira. Muito obrigada pela participação de vocês duas aqui com a gente. Bom, se você quiser saber mais sobre o Diálogo Brasil, entre no site da TV Brasil. Na segunda que vem, o Diálogo Brasil está de volta às 10 da noite. Até lá!